12 livros que de fato mudaram a minha vida. O Segredo da Mente Milionária, Pai Rico e Pai Pobre, Mais Esperto que o Diabo, Como Fazer Amigos e Influenciar a Pessoa. E por que esses livros são essenciais para quem está começando a leitura e para quem está ingressando no mercado de marketing digital. Os primeiros que eu li sobre mentalidade, e depois desse livro, caraca, eu fiquei apaixonado por mentalidade, persuasão, ler sobre pessoas e entender como a cabeça dela funciona e também, né, claro, como sair de uma mentalidade medíocre, média, mediana, igual a todo mundo, uma pessoa comum, para uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de pessoas acima da média, pessoas que não querem viver e morrer com pouco. O Segredo da Mente Milionária. Cara, esse livrinho aqui foi um divisor de águas na minha vida, literalmente, cara. Cara, na nossa cultura aqui no Brasil, nós somos ensinados, não somos ensinados, mas é como se fosse uma cultura da gente ver o cara de uma Porsche, ver o cara de uma Lamborghini, de uma Ferrari, uma BMW, enfim. A gente logo pensa, ih, esse cara tá fazendo coisa errada, esse cara tá mexendo com coisa errada, tá fazendo coisa diferente. A cultura é assim, no Brasil nós somos ensinados a ser assim, desde criança. É muito difícil a gente ter um pensamento crítico. Tá, mas como é que esse cara fez para conseguir isso? Como eu posso fazer também? Porque eu quero ter uma dessa. Ao invés da gente se questionar e perguntar como ele conseguiu isso, a gente acaba julgando e falando, porque infelizmente é a cultura aqui no Brasil. Mas como é a cultura de outros países, principalmente o país que é muito falado em relação aos Estados Unidos, normalmente quando isso acontece lá, de algum jovem de 17 anos, de 23, 25 anos, aparecer com uma Lamborghini, uma Ferrari, normalmente isso é quase sempre ele já aplaude a pessoa. Que louco isso, né? Eu fui pesquisar e fui ver que realmente é assim. A cultura dos Estados Unidos é assim. Eles são muito fortes no empreendedorismo lá. Agora eu vou ler um trecho aqui do livro para vocês verem como ele realmente fala de fato isso. Ele aborda com os pontos sobre isso. Não é o livro não é só voltado por isso, mas ele aborda também isso para a gente saber o que a gente está fazendo, né? Se você quer ser uma pessoa boa, mas considere os ricos naturalmente os maus, nunca será um deles. É impossível. Como você pode ser alguém que você despreza? Como eu disse anteriormente, nós somos ensinados desde criança a ver o rico dessa maneira. Quando a pessoa é rica, ela faz coisa errada, mas não, nem todo mundo é assim. Bom, mas enfim, isso foi um dos livros que eu vou indicar, o primeiro, ele é muito bom, interessante se vocês tiverem aí, ou conhecer alguém que tem, emprestar, ou até mesmo comprar, né, se tiver uma grana sobrando aí, é um baita investimento. Eu consideraria esse aqui ser o primeiro, tá? Ah, eu nunca li um livro sobre mentalidade, assim, eu só li de história, romance, enfim. Começaria com esse aqui. É um livro bem pequeno, tem 132 páginas. É excelente para começar. E depois que você ler esse livro, nunca mais será o mesmo. Aquele clássico que todo mundo já ouviu falar, e se você não viu, sei lá, tá vivendo errado. Pai Rico e Pai Pobre. Nossa, esse livro aqui é um livro muito falado, principalmente para as pessoas que estão iniciando a ler livro de mentalidade, que aborda vários pontos. Ele conta uma história sobre que ele tinha dois pais. Um por parte de, sei lá, de sangue e um como se fosse o padrasto. Os dois davam conselho para eles. Não importa se um era rico, se um era pobre, os dois davam conselhos para eles muito valiosos. E ele um dia decidiu que ele seria como o pai rico, não como o pai pobre. O livro é muito bom, principalmente, como eu disse, para quem está começando. Esse é um livro, é um pilar, né? Eu estou fazendo em ordem. Então, se você também está começando, eu aconselho a ler esse livro. E também tem uma frase muito bacana que normalmente a maioria de nós tende, quando você é CLT, né, você tende a botar a culpa na empresa. Nossa, essa empresa aqui não presta, essa empresa é aquilo. Parou para pensar de começar a pensar pelo outro lado, essa empresa, sei lá, tá há 50 anos no mercado, se ela tá fazendo alguma coisa errada, por que ela não quebrou ainda? E se realmente o problema não for a empresa, se o problema for você, empresa é aquilo e continuar na empresa, tá 5, 10 anos na empresa e nunca sai, sendo que a culpa é da empresa, né? Se a empresa não está dando certo, a empresa não funciona, sai da empresa. Tá começando a querer mudar a sua rotina, implementar hábitos novos, cara, esse livro aqui, ele é essencial. Vou contar uma pequena história para vocês aqui, de que esse livro me ajudou. Ele diz que se você quer criar um hábito, não precisa começar de lado 10 vezes mais. Comece pequeno. Olha um pequeno exemplo que eu vou contar para vocês. Parece besta, mas faz toda a diferença. Eu começava a ir para o trabalho mais 7h50, 7h40 por aí. E eu sempre tive o hábito de correr. Nunca abri mão desse hábito de correr. Eu gosto muito de correr, para quem não sabe. Corrida de rua, enfim. E eu queria correr muito antes de ir para o trabalho. Só que quando eu chegava no trabalho, já ia ler, já ia estudar. E às vezes eu dormia e acordava já cansado no outro dia para ir trabalhar. E eu queria correr antes de ir para o trabalho. O que eu fiz depois que eu li esse livro? Cara, parece besta. Eu chegava no sofá, pegava a camisa, pegava o short,
pegava o tênis e deixava lá, no sofá. Quando eu levantava da cama cedo para ir pro banheiro, a roupa já estava lá. Então eu só tomava banho, saía, me enxugava e ia pegar a camisa e vestir o sapato e já ia correr. Eu meio que otimizei o tempo através desse pequeno hábito. Então ele fala primeiro deixe padrão, depois otimize. E eu primeiro fiz isso, né? Padronizei e depois otimizei. Tipo, virou rotina. Eu nem precisava mais deixar a roupa e o sapato lá. Já virava automático. Então, esse pequeno hábito que eu aprendi nesse livro me ajudou muito a conseguir chegar lá. Quarto livro, A Psicologia Financeira. Lições sobre dinheiro, ganância, mentalidade. Então, esse livro é um livro bem avaliado. Você que pensa em ler sobre finanças pessoais. Também diz que dinheiro tem mais a ver com psicologia do que com finanças. Então, tem muito a ver com mentalidade mesmo, você organizar suas finanças. Então, um bom livro, eu recomendo bastante. O Manual de Persuasão do FBI. Cara, depois de você ler esse livro, você vai ver as pessoas de maneira diferente. Nunca mais vai ser o mesmo. Esse livro aqui é muito bom, que ele tem uns explicativos bem dinâmicos, bem didáticos para você aprender. Ele te explica alguma coisa e em seguida te mostra a foto do exemplo da coisa. Vou mostrar aqui para vocês verem aqui. Ele explicando antes e depois, o correto, o certo, o errado. Ele dilacera em todos os aspectos para te entender e saber. Para te saber como as pessoas falam muito sobre elas sem mesmo abrir a boca. Caraca, isso é muito forte, né? Livro, como eu digo, muito apelão e vale muito a pena. Eu recomendo muito ele. Eu li ele bem devagar, fiquei bem com pena de ler ele, mas é um bom livro. Recomendo fortemente para quem gosta de persuasão. Mais esperto que o diabo, mas não. Fique tranquilo, esse livro não tem nada a ver com religião, com essas coisas do tipo. Ele é mesmo um título do Napoleão Hill, escritores mais brilhantes de todos os tempos. O livro é basicamente assim como se ele tivesse uma conversa com o próprio diabo em si. E ele, todas as respostas que o diabo dá para ele tenta implementar e dar uma explicação de como você fugir delas. E dando exemplos de vida também, né? E faz você abrir a mente. Você parou para pensar, mas o diabo não te obriga a nada. Ele apenas te apresenta. Se você for fazer ou não, isso é culpa sua. Então ele te explica no passo a passo no livro de como você se esquivar. É um livro bem falado, com certeza best-seller. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Se tá doido. Se você gosta de livro de persuasão, esse aqui ele é brilhante, um livro de comunicação que ensina as pequenas técnicas que também você pode implementar na sua vida. Ele também tem uma frase também muito interessante que ele diz que um homem que não é sorridente nem deveria abrir uma loja. Porque eles falam que os principais pontos fracos dos seres humanos, você pode estar com raiva, deve estar chateado, mas alguém quando faz você sorrir ou vem sorrindo para você, isso meio que te quebra. É como você chamar uma pessoa pelo nome, tipo, meu nome é Reinaldo. Ei, Reinaldo, tudo bem? Sei lá, querendo ou não, vou dar uma atenção a mais para essa pessoa, até porque como essa pessoa sabe meu nome, já despertou um gatilho em mim nisso. É como se fosse música para os meus ouvidos, assim, ele quis dizer também no livro, né? Ele, não são essa, mas são várias técnicas que eles ensinam aqui no livro sobre pessoa, né? Se você quer fazer novos amigos, enfim, quer saber como a cabeça delas funciona, esse livro aqui é da hora demais. É um livro muito recomendado e muito bem falado, e não é à toa, né? Mindset. Cara, esse livro aqui é bom. Já parado para perceber também que eu leio mais essas pegadas assim de mindset, de mentalidade, de finanças. Eu gosto muito desse assunto, mas enfim. A Psicologia do Sucesso. Cara, esse livro é muito bom. A autora, deixa eu ver como é o nome, Carol Dweckman, professora de psicologia da Universidade de Stanford, e escreveu um livro e disse que só existe duas mentalidades: a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. O que é a mentalidade de crescimento e o que é a mentalidade fixa? Mentalidade fixa é aquela pessoa medíocre, aquela pessoa que não pensa fora da caixa, que faz as coisas de sempre, vai nascer e morrer aonde nasceu. É aquela pessoa que não aceita mais, que acha que dói muito crescer, é difícil trabalhar, é a pessoa vitimista. E a pessoa de mentalidade de crescimento é aquela pessoa que faz as coisas de maneira diferente, aquela pessoa que se questiona, aquela pessoa que quer crescer, aquela pessoa que quer mais de si, que não quer viver e morrer naquele mundinho ali onde foi apresentado, 300 páginas. Então ela vai destroçar pedaço por pedaço de como é a diferença desses dois mindsets. Então também, se você gosta de livro de mentalidade,
Mas, rapaziada, antes de eu apresentar os 4 últimos livros, já vá apertando no botão de se inscrever, ativa o sininho e já me segue no Instagram, que eu vou deixar aqui em cima. Eu tô postando conteúdo lá, deixando vocês atualizados de como funciona a minha cabeça, como é a minha rotina e o que eu faço. Aperta no botão de se inscrever, vamos para os 4 últimos livros. 1000 é 1 milhão, sem cortar o cafezinho. Esse livro aqui eu comprei ele há muito tempo, acho que, sei lá, 2020, mas eu nunca tinha lido ele antes. Eu não, como eu disse, eu não tinha implementado esse hábito de leitura, eu fui implementar em 2023, tarde até, mas é melhor tarde do que nunca. E ele foi, acho que, o terceiro ou quarto livro que eu li. Eu lia ele no ônibus, lia ele na parada de ônibus, lia ele no ônibus voltando para casa e lia ele em casa. E eu finalmente acabei, o Thiago Negro sempre foi diferente, teve um pensamento bem diferente. Ele, no livro, ele mostra algumas histórias também, né, de pessoas reais que aconteceram, e ele vai te ensinando e te mostrando qual o melhor caminho para investir, como ele diz, sem cortar o cafezinho. É um livro bom, fácil de ler. Thiago Negro é muito inteligente e isso é muito bom. Então, Thiago Negro sem cortar o cafezinho. Aqui, cetado. Ele te ensina também a ter bons hábitos, a implementar bons hábitos na sua vida, mas também ele é um livro muito reflexivo. De verdade, é um bom livro. Deixa eu ler um trecho para mostrar para vocês. Lembre-se sempre de que a pessoa que você está se tornando é muito mais importante do que você está fazendo, mas é o que você está fazendo que determina a pessoa que você está se tornando. Frases assim e pequenas histórias, né, que ele conta para ti, que você fica imaginando e se colocando e refletindo. Ele faz muito você pensar. É um livro bem bom mesmo. Ele é pequeno também, mas é um livro bom. Se você fosse você, lia esse livro aqui. Se você vir na livraria, vê aquele livro lá que o Reinaldo recomendou. Cara, na moral, li esse livro ali. O ego é o seu inimigo. Confesso que eu queria muito comprar esse livro e ler, porque, querendo ou não, o ego, ele te atrapalha muito, assim como ele ajuda também. Mas, na minha percepção, ele atrapalha mais do que ajuda. E eu reconheço isso, que sou uma pessoa que tem um ego um pouco alto, mas, como eu disse, isso ajuda, mas é difícil, porque o ego ele te faz chegar muito longe, mas também ele te faz cair muito fácil. Assim como ele te faz chegar longe, ele te faz cair muito fácil. Então o livro acaba destroçando, né, pequenas histórias, pequenos exemplos de pessoas que conseguiram chegar longe e que acabaram que meio sozinhas por conta de ser egoísta, egocêntrica, enfim. Normalmente essas pessoas que são assim, elas esperam muito a aprovação das pessoas. Eu espero muito que as pessoas provem o que você faz, independente do que seja. E se você não tiver aprovação do que, sei lá, aquela publicação no Instagram, não ter as curtidas devidas, não tem os comentários devido que queria ter, acaba apagando publicação, essas coisas, enfim. Eu vou ler um pequeno trecho, um exemplo aqui para te mostrar como funciona e como ele explica também no livro, né? Talvez seus pais nunca se impressionem. Pode ser que sua namorada não dê a mínima. Talvez o investidor não exagere os números. É possível que a plateia não aplauda, mas precisamos prosseguir. Não podemos deixar isso ser a nossa motivação. Isso diz muito o que eu falei anteriormente, né? Sobre isso. Mas é isso aí, te ensina muito, é um bom livro. Eu recomendo bastante, principalmente porque tem um ego alto e tem um ego inflado. Mais um livro dedicado para minha mulher. Como vocês podem ver, ela tem um bom gosto para livro, né? E esse aqui eu nem hesitei, até porque esse é do Paulo Vieira, e até porque ela tem me indicado o outro lá e ter sido muito bom. É um livro que, como ele diz, é o poder da ação. O Paulo Vieira é muito bom em relação sobre isso, é um excelente coach. E eu vou ler uma parte aqui para vocês verem como ele fala sobre isso. E ele aborda que você, talvez você não, ai meu Deus, eu não tenho tempo para fazer aquilo. Você tem tempo, só não tem foco. Preste atenção nessa frase. Zona de conforto é o lugar onde encontramos desculpas para não fazer o que tem que ser feito. Ele aborda vários assuntos sobre isso daqui. Ele te ensina também, né, a parar de ser medíocre e de fazer, porque lá no fundo a gente tem ideias, temos coisas para fazer que a gente sabe que vai mudar a nossa maneira de pensar, o nosso futuro, o nosso presente, mas a gente não faz. Porque é mais fácil ficar confortável ali, rolando o TikTok, vendo o Instagram, a vida das pessoas, do que fazer aquilo que tem que ser feito, né? Então é isso, rapaziada. Esses foram os 12 livros que eu li em 2023 que de fato mudaram a minha vida. E quem sabe, dependendo do comentário que vocês deixarem aqui embaixo, deixando o like, eu posso trazer os livros de 2024 e depois eu vou trazer o desse ano aqui. Assim que eu finalizar, né? Mas de 2024 eu posso trazer. Mas enfim, deixa o like, se inscreve no canal e não esquece de se inscrever no meu Instagram, vou deixar aquele aqui em cima. E é isso, até a próxima. Tamo junto.